Nesse vídeo eu vou te contar o que eu penso antes de fazer uma reportagem para a TV, como que eu estruturo o texto. Se você é estudante de jornalismo ou está começando no telejornalismo, pode travar porque acha que não sabe como escrever e que esse é o maior problema. Mas deixa eu te contar uma coisa, de coração aberto aqui, de papel e caneta na mão, para anotar e para te contar que o problema maior não é esse. Muita gente trava porque o problema é outro, porque a maioria não sabe simplesmente transformar uma pauta em uma história. Isso acontecer com muita frequência. A pessoa para em frente à tela do computador ou ali na apuração ou no celular, né, para anotar, para começar a escrever o texto e trava, porque não sabe nem por onde começar. Fica olhando ali para a tela, fica olhando para o papel e fala, e agora? Se é isso que acontece com você, então continua nesse vídeo, porque eu vou te mostrar o processo que eu uso antes de escrever uma reportagem. Mas antes, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou Rose Gomes, eu sou jornalista, repórter de TV há 20 anos. Hoje eu também sou editora de texto e eu continuo trabalhando em televisão. Eu vivo o telejornalismo todos os dias e acompanho as mudanças que acontecem numa redação de TV ao longo do tempo, né? São 20 anos de carreira e aqui nesse canal eu conto aquilo que normalmente a gente só aprende depois que começa a trabalhar numa redação de TV. Voltando então ao assunto sobre como escrever uma reportagem, como começar uma reportagem, na minha experiência, a reportagem ela começa quando você entende qual é a história. Guarda essa frase, porque essa frase resume o vídeo inteiro. A reportagem começa quando você entende qual é a história. E eu vou te explicar por quê. Olha, já aconteceu comigo que eu já voltei da pauta sem escrever nenhuma linha durante a apuração, durante a gravação da reportagem. Mas eu voltei para a redação, eu sentei na frente do computador, em 15 minutos a reportagem estava pronta. E não é porque eu escrevo rápido, não. Sabe qual é o segredo? Eu sabia exatamente a história que eu queria contar. Porque sabe o que eu penso? Na minha opinião, ninguém trava porque escreve mal. As pessoas travam porque elas ainda não decidiram qual história vão contar daquela reportagem. Mas aí você vai dizer, ah não, mas na pauta já vem tudo, já vem a condução, já vem o objetivo, já vem o gancho, já vem tudo. Sim, já vem. Mas eu quero te fazer uma outra proposta. Eu quero que você tenha um raciocínio de jornalista de TV para enxergar além dessa condução, além desse gancho que já foi preparado, que você deve seguir, mas você deve ter o raciocínio jornalístico porque vai chegar na pauta, pode virar, tudo pode mudar. Calma que você vai entender onde eu quero chegar. Vamos pensar aqui numa pauta. Vamos pensar, a pauta é a seguinte: a prefeitura aumenta a tarifa do ônibus. Essa é a pauta. A prefeitura aumenta a tarifa do ônibus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A prefeitura aumenta a tarifa do ônibus, é a pauta. Mas qual que é a reportagem? É aí que entra o raciocínio do jornalista. Qual é a reportagem nessa história? Porque se só tem essa informação, você ainda não tem a reportagem. Você tem um assunto. A reportagem, ela pode ser completamente diferente, dependendo do foco, dependendo do gancho, dependendo da condução, dependendo do ponto que você quer trazer para quem vai assistir aquela reportagem. Porque pode ser totalmente diferente. Pode ser que você vai falar, a história que você vai contar é o impacto para quem pega 2 ônibus por dia, 4 conduções. Pode ser o prejuízo para quem é estudante, que tem o desconto. Pode ser dificuldade para o trabalhador, que vai pagar mais caro. Pode ser pelo lado da prefeitura, justificativa para esse aumento. O assunto, percebe o seguinte, o assunto ele continua o mesmo, mas a história ela muda completamente. Percebeu? Dependendo do gancho que você vai dar, da história que você vai contar. Por isso que eu faço sempre uma pergunta antes de escrever qualquer reportagem, antes de começar a primeira palavra. A pergunta é: qual é a história que eu quero contar aqui? E aí eu quero até aproveitar para fazer um
parênteses aqui para te levar a pensar o seguinte: a faculdade, ela ensina apuração, ela ensina entrevista, tudo isso é essencial, é a base. Mas tem um momento que a faculdade não te ensina, que é quando você voltou da rua com a tua reportagem, você tem 2 horas de gravação, né, contando aí um bom tempo de reportagem, você tem 4 entrevistas, você tem mais de 100 bins, né? Bin é cada take, cada quadradinho, que quando descarrega o material no computador, você vai vendo lá os quadradinhos, cada um é um bin. Você tem aquele material todo, e aí como que você vai transformar isso tudo numa reportagem? E aí é justamente esse processo que vai fazer a diferença, porque depois que você encontrou essa história, você já vai pelo gancho do trabalhador que vai pagar mais, e o impacto disso no fim do mês, ou é do estudante, ou é o lado da prefeitura, por que justifica esse aumento. Aí você vai se perguntar, quem vive essa história? E aí que entra um ponto muito importante, é quase a alma da reportagem, que é o personagem. Porque a reportagem boa não é aquela que fala só de um assunto, que traz números, que dados, ela mostra como que isso muda a vida de alguém, como que isso impacta. Então, antes de escrever, eu já imagino a reportagem pronta, eu já imagino as imagens que vão abrir, onde cada entrevista vai entrar, qual a imagem que vai segurar o off que eu vou escrever para aquele momento, qual detalhe que vale ali mais tempinho ali de descrição, de descrever o que está acontecendo, que vale um close do cinegrafista. Se não tem imagem, você não tem uma reportagem de TV, né? Uma reportagem completa. Porque você pode até copiar a pauta com todas aquelas informações, seguindo tudo que eu falei lá em cima, de condução, gancho, objetivo, mas você pode não ter uma reportagem. Quer um outro exemplo? Uma pauta sobre vacinação. Vacinação. Vou anotando aqui que a gente vai pensar junto. Uma pauta sobre vacinação. Aí o repórter vai lá e segue todas as informações que eu falei lá de cima da pauta. O gancho, a condução, o objetivo. E aí ele vai e fala assim, ó. A campanha de vacinação começou hoje. Gente, isso é muito básico, isso qualquer pessoa faria. O jornalista de TV, ele tem que ir além, ele tem que responder o que a pessoa que vai assistir, o que o espectador, ele precisa entender sobre essa vacinação. Porque é aí que nasce a reportagem. Você está percebendo até agora? Eu estou escrevendo aqui, eu estou anotando, mas não escrevi nenhuma linha, na verdade, né? De uma reportagem, de como eu começaria essa reportagem. Isso não é à toa, porque escrever a reportagem, você vai por etapas. Quando você já sabe qual é o primeiro ponto, a história. Lembra, você tem um assunto, mas você não tem uma reportagem, porque você precisa escrever, saber qual é a história. Aí a gente vai para o próximo ponto. Tem personagem? Personagem não é só quem fala bonito, não. Personagem é quem está vivendo aquela história que você vai contar. É aquele que personifica, aquele que exemplifica. E daí, você tem o personagem também, você vai pensar nas imagens que você tem. E aí você vai pensar nas entrevistas. E aí, o texto praticamente já aparece. Você já tem aqui uma estrutura, você já tem a história, personagem, imagens, entrevistas. Já está começando a nascer a reportagem. E aí, antes de finalizar, aí você vai permeando, né? O começo, um bom final, o meio vai permeando. Mas um ponto que é importante destacar, depois da história toda, completa do texto pronto, se alguém assistir 10 segundos, essa pessoa vai entender qual que é o foco, qual que é o gancho dessa reportagem? Em 10 segundos mesmo, vai logo de cara, já vai entender? Então, cumpriu o objetivo. Percebe que o problema não é o que você está escrevendo, que você quer escrever bonito, é no que você está focando, qual que é o gancho, qual que é a história. Porque se a pessoa lembrar de apenas um tópico, então você já cumpriu o teu objetivo, o gancho principal. Porque uma reportagem, ela não é só sobre o assunto.
Ela é o que a pessoa vai entender daquele assunto, qual que é a história. E aí, quando você muda essa forma de pensar, isso deixa de ser um sofrimento e passa a ser uma consequência, porque agora você tem um método que vai te dar apoio, vai te dar mais segurança, mais confiança para estruturar o seu texto. E lembra também um ponto muito importante, que uma história, uma reportagem, ela não é um emaranhado de informações, não é um monte de informações que você simplesmente vai lá jogando. Ela tem que ter um bom começo, um bom meio, um bom fim, contar essa história de modo que a pessoa, depois que terminar, se alguém perguntar assim, sobre o que é essa reportagem que você acabou de assistir? A pessoa vai saber responder, ela vai falar que é sobre aquele ponto exatamente do que você quis falar. Você cumpriu o objetivo. Porque eu tenho certeza, você já viu alguma reportagem que ela fala de tantas coisas ao mesmo tempo sobre um determinado assunto, que no final se perguntar assim, sobre o que é essa reportagem? Você vai falar, não sei. Ah, falou aí da passagem de ônibus. Ah, falou aí da vacinação. Mas eu não sei nem o que é. Não, falou um monte de coisa. Certeza que você já viu alguma reportagem assim. Porque vira um emaranhado que no final não tá contando nada. Quando você quer contar tudo, você acaba não contando nada. Mas então, pensa nisso, no foco, no gancho, qual história que você quer contar, se você tem os personagens, se você tem, vou recorrer de novo à anotação, se você tem a história, se você tem o personagem, se você tem as imagens, se você tem as entrevistas. Esse é o ponto de partida para estruturar a reportagem e aí você vai já conseguindo escrever a partir de toda essa estrutura que você já tem. Você vai escrevendo por etapas e aí vai ficar mais fácil, vai deixar de ser um sofrimento, você não vai travar mais na hora de escrever. Escrever vai passar a ser uma consequência. Agora eu quero saber de você, qual que é a parte mais difícil para você hoje? É descobrir o foco? É escolher um personagem? Ou é organizar tudo isso aqui, história, personagem, imagens, entrevistas, organizar tudo isso antes de escrever? Me conta qual é a sua dificuldade, que eu vou adorar saber, de repente vir até um vídeo aqui no canal, viu? Explicando aí a tua dúvida. E no próximo vídeo eu vou mostrar como transformar esse planejamento que a gente fez aqui, de história, personagem, mais entrevistas, como transformar esse planejamento num texto de reportagem pronto. Toda semana tem vídeo novo no canal, aproveita, siga esse canal, já compartilha, coloca no teu grupo da faculdade, manda para os teus amigos jornalistas, para quem quer trabalhar com telejornalismo. Então no próximo vídeo a gente se encontra e continua essa conversa.